Olha, a crise conversiva é quando você tem alguma alteração que parece uma alteração neurológica, você paralisa ou uma parte motora, num braço, numa perna, na face, ou alguma coisa sensorial que você apresenta uma cegueira ou total, né, ou parcial de um lado só, quando você tem contrações musculares muito intensas, que as pessoas em geral pensam de cara que a pessoa teve um derrame, que a pessoa teve uma isquemia, que a pessoa tá tendo uma convulsão, porque é muito comum também contrações musculares e intensas. Então, faz uns espasmos, faz uns espasmos, contrai, dá espasmo. Muitas pessoas confundem a crise conversiva com a crise convulsiva, como se fosse uma convulsão, né? Mas diferente da convulsão, a crise conversiva, ela não perde a consciência, a pessoa não perde a consciência e não libera os esfíncteres. Por exemplo, numa convulsão real, de uma alteração dentro do sistema neurológico, dentro da eletricidade, da condução elétrica dos neurônios, a pessoa, além de perder a consciência, a pessoa pode urinar, pode evacuar, ela realmente não tem aquele controle. Na crise conversiva, não. É interessante você falar isso, porque quando eu trabalhava em pronto-socorro, eu via muitos casos de conversão. E o caso de conversão, geralmente, são aquelas personalidades muito fechadas, pessoas que aparentemente não reclamam de nada, muito calado, não conseguem rebater, não conseguem falar o que sentem. Eu diria que a conversão, ou a crise conversiva, é uma implosão, né, de algum sentimento, de alguma emoção que não consegue se canalizar e ela literalmente explode no corpo. Agora, dá uma coisa, porque à primeira vista parece que é uma coisa realmente física. Assusta, né? Assusta, principalmente quando vem uma coisa que lembra a convulsão. Mas é conversiva, é como se a pessoa estivesse convertendo uma dor, convertendo... É mais um estresse, ela vem mais de uma... É uma emoção mal elaborada. Estresse, de coisas Não assim. necessariamente, porque você pode ter acúmulo de estresse, e tem pessoas que têm acúmulo de estresse, vão ter enxaqueca, vão ter gastrite, ou vão ficar irritadas, vão até ficar mais batendo boca com as pessoas. O conversivo, ele é aquela pessoa que ele não fala nada. Em um determinado momento, o cérebro resolve descarregar aquela emoção não falada, aqueles sentimentos não ditos, num sintoma que lembra muito uma convulsão, ou um derrame, ou eu acho que o melhor tratamento... Uma perda de visão. O melhor tratamento para uma pessoa com crise conversiva realmente é um processo terapêutico, onde ela possa aprender a falar. É a psicoterapia, falar das suas dores, é como se... a dor é tão grande, de alguma maneira, o trauma, que é como se a pessoa materializasse aquela dor no corpo, né? Mas é uma materialização fora de controle e que assusta também muito a pessoa. Então, assim, é inconsciente, não é algo consciente. Tá? Então, assim, inconsciente que eu digo no sentido da pessoa não saca que é aquela expressão da dor, mas ela não perde a consciência no sentido do que está acontecendo ao redor. Eu diria que é terapia, né? Nessa coisa, como eu vou elaborar as minhas dores e como eu vou me expressar. No momento da crise em si, não é a terapia. Não. No momento da crise, às vezes dão um relaxante muscular. Exatamente. Coloca um pouquinho no oxigênio. Calmante, né? Um calmantezinho. Um calmante sublingual é até bem mais eficaz do que uma injeção, porque a absorção é ruim. Então, assim, e eu acho que dependendo se essa pessoa tem enorme dificuldade em ver esse sofrimento, ela tem aquela coisa de negar qualquer tipo de sentimento negativo, eu acho que aí a pessoa tem que pensar numa terapia de trauma, no MDR, até num processo mais de hipnose, no sentido de conseguir dar aquele relaxamento para depois entrar numa terapia, porque tem pessoas que são extremamente fechadas.